Vamos iniciar então nossa live. Eu sou Patrícia, sou do Juntos em Rede. Para quem ainda não conhece o Juntos em Rede, o Juntos em Rede é uma associação de pessoas que se uniram em prol do empreendedorismo, né? Promover um empreendedorismo mais consciente, mais humano e compassivo, através de formação e informação. O Juntos em Rede também realiza criação e estruturação de projetos sociais, né? Faz também o desenvolvimento local e humano, através também da construção de redes produtivas, né? Que é também compassiva e colaborativa de todos os envolvidos, né? O pessoal está entrando, esse é o Juntos em Rede, pessoal. E hoje nós estamos realizando uma live com a temática Constituição de Associações. Esta temática também ela é uma extensão do curso que o Juntos em Rede realizou no último dia 19, que foi sobre criação de projetos sociais. Então, calhou dessa live, dessa temática também ser uma extensão do nosso curso. E hoje, o Juntos em Rede está trazendo a Roberta Ambrosio, que é a convidada e também parceira do Juntos em Rede, pessoal. Eu vou estar permitindo aqui a entrada da nossa querida Roberta. Tá, não está aparecendo. Aê! Boa noite! Tecnologia! Não tem jeito. E eu clicando em todos os botões aqui, tentando resolver também. E eu colocando aceitar, só que não entrava. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Mas tudo certo, ao vivo é assim mesmo. A gente né? reza. Boa noite, Roberta, seja bem-vinda. Tá? Primeiramente, já agradeço a sua participação, né? Em aceitar realizar esta live conosco, né? Com Juntos em Rede. E passo a palavra para a Roberta, né? Ninguém melhor do que ela para se apresentar, para iniciarmos a nossa live Constituição de Associações. Perfeito. Boa noite, Patrícia. Boa noite, turma do Juntos em Rede. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou advogada, consultora jurídica, trabalho atendendo empresas e entidades sem fins lucrativos, trabalho com cooperativas também. E hoje eu tive a honra de receber esse convite da equipe do Juntos para compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, sem nenhuma pretensão de ser uma aula, né, assim, muito jurídica. Eu como advogada, sou advogada, mas não é fácil, é só para quem ama muito, que gosta aí dos termos jurídicos. Mas a intenção é realmente bater um papo, trazer um pouco, né, das dúvidas com relação à Constituição. Tá bom, Patrícia? Legal. Você. Vamos lá, pessoal. Então, a Roberta, né, ela vai trazer a Constituição de Associações, porque muitas pessoas têm dúvidas, né, de como iniciar uma associação, uma ONG, que seja, né? Então, a Roberta, ela vai desmembrar em algumas questões, né, as questões principais que as pessoas sempre têm, né, as dúvidas principais, e as perguntas que forem sendo feitas pelo chat, gente, como o tempo é curto aqui no Instagram, né, então aí qualquer coisa, se não der tempo de responder, depois no vídeo da live eu vou deixar o Instagram da Roberta e pode estar entrando em contato com ela, mandando uma mensagem, perguntando, que daí todas as dúvidas que sejam sanadas, né? Perfeito. Pode iniciar. Bom, acho que a primeira pergunta que nós precisamos responder é referente ao que é uma associação, né? Quando nós falamos em associação, muitas dúvidas surgem. Associação, ONG, né? Associação é ONG. Então, o que é a associação? Na verdade, a associação é uma forma de organização. É a união de pessoas
em prol do mesmo objetivo, né, que se unem em prol de um mesmo objetivo, mas que não tem ali uma finalidade econômica, né? Então, geralmente, nós temos ali a constituição de uma associação para o atendimento ali de alguma questão voltada àquela comunidade onde a associação está inserida, né? Então, nós precisamos, acho que o primeiro passo aí para eu entender se eu preciso realmente constituir uma associação, se é através dessa associação que eu vou atingir aquele objetivo, é me perguntar, né? Então, olha, qual que é o objetivo? Eu identifiquei ali uma necessidade na minha comunidade, eu quero desenvolver ali, fomentar o desenvolvimento social, educacional daquela comunidade, eu quero atuar na comunidade, então a associação seria um caminho para o atingimento desta finalidade, né? A associação, diferentemente aí de outras constituições, de outras pessoas jurídicas, como sociedades, como cooperativas, ela não tem, o fim dela não é a atividade, o fim não é econômico, né? O fim, eu diria aí que é um fim social, né? Um fim ali de trazer realmente, promover o desenvolvimento daquela comunidade onde ela está inserida. Diante disso, nós temos aí a associação como uma entidade do terceiro setor que nós conhecemos, né? Então, nós sabemos ali que há uma divisão de setores, então o Estado sendo o primeiro setor, as empresas com finalidade lucrativa, que são o segundo setor, e essas associações elas estariam ali inseridas ali, caracterizadas ali dentro das organizações do terceiro setor, que tem exatamente esse objetivo ali de chegar ali, ser aquele braço do Estado, né, onde o Estado não alcança, então ali eu tenho um espaço para a atuação dessa associação e que muitas vezes acaba sendo também, né, um parceiro ali do Estado também no desenvolvimento de alguma atividade em prol desta coletividade. Você pode me interromper, fazer as perguntas, Patrícia, se eu fico aqui no monólogo. Não, tranquilo. Se você até preferir, assim, se você quiser, eu posso seguindo as perguntas, né? Se você preferir, aí tudo certo, do jeito que você quiser, fica à vontade. Não, pode fazer perguntas, sim. Aí eu vou aqui fazendo. Sim. Daí pode ir para a próxima, né? Que são quais são os tipos de associações, né? Tá. Então, dentro disso, nós temos vários tipos de associações. Então, nós temos ali associações, por exemplo, de classe, né, que vai representar, defender interesses ali de uma categoria profissional específica, uma associação filantrópica, que vai tratar ali das causas sociais, humanitárias, uma associação desportiva, para o desenvolvimento prática, né? Nós temos ali os clubes, que não deixam de ser uma associação cultural, as associações religiosas, associação de moradores, que às vezes tem uma grande atuação dentro das comunidades para defender os interesses daquela comunidade e até mesmo, né, conseguir ali representar aquela comunidade perante os órgãos públicos, levando as demandas dessa comunidade. Temos associações de pais e mestres, enfim, temos vários tipos aqui de associação. O que cabe é exatamente avaliar qual é o objetivo daquela associação, né? O que eu quero fomentar, né? Qual que é essa atividade. Bom, e quais são as vantagens, né? Quais as vantagens de eu constituir uma associação? Bom, primeiro essa flexibilidade ali dos objetivos, né, e dessas atividades, e aí eu posso direcionar muito melhor esse objetivo para o atendimento da necessidade específica daquela comunidade. Às vezes nós temos outras entidades que desenvolvem algum tipo de atividade em prol daquela coletividade, mas ela não está inserida na comunidade, ela não faz parte da comunidade. Então, às vezes fica um pouco a desejar ali o objetivo daquela associação com a necessidade real daquela comunidade. Aí tem a questão da isenção dos impostos, né? Então, nós sabemos, associações, elas gozam ali de uma imunidade, às vezes alguma isenção também, então nós temos essa vantagem também.
A possibilidade de captação de recursos por meio de doações, e essas doações de pessoas jurídicas depois vão poder ser deduzidas ali, tem um incentivo fiscal para essas empresas que fazem essas doações para as associações, e a possibilidade também de estabelecer parcerias com o órgão da administração, com o poder público, né? Caso ela venha ali obter as certificações necessárias para isso. Então, essas seriam as vantagens de eu ter uma associação, estabelecer uma associação. Quer perguntar? Sim. Aqui no chat, deixa eu até voltar aqui, a Nilza pergunta, depois de unir as pessoas para um objetivo em comum, qual que é o próximo passo? Tá. Então, vamos falar do passo a passo, então. Primeiro, definir o propósito. Então, definir o propósito, o objetivo social. Eu vou, então, juntar essas pessoas. E quando nós falamos de constituir uma associação, embora ela não seja uma empresa com finalidade lucrativa, ela também precisa de um planejamento. E aí eu não estou falando necessariamente de um planejamento bem estruturado, vou fazer um Canva, né? Porque às vezes sim, não é possível. Mas minimamente, quando eu falo de um planejamento, eu entender, tá bom, propósito, esse objetivo, como que eu vou chegar lá e envolver essas pessoas. Dentro desse envolvimento com as pessoas, é importante ouvir essa comunidade também, porque às vezes você detectou aquela necessidade, mas as outras pessoas que estão inseridas ali têm um outro olhar sobre aquilo. Né? Então, nessa conversa, nessa pesquisa, vamos dizer assim, né, é importante ouvir as pessoas. E aí eu vou congregar essas pessoas, vou unir essas pessoas e sensibilizá-las para o mesmo propósito, né? Para que elas entendam ali, enxerguem também essa necessidade, que seja uma necessidade ali partilhada. Bom, mobilizei essas pessoas. Então, agora eu vou constituir efetivamente essa associação. O que eu vou fazer? Primeira coisa é eu fazer um estatuto social. O que é o estatuto social? É um documento onde eu vou ter os regramentos daquela associação. Então, ali eu vou estabelecer uma porção de situações. Então, objetivo, endereço da sede, onde que vai ser a associação, quais são os órgãos ali que eu vou eleger. Então, ela vai ter uma diretoria, vai ter um conselho. Então, ali eu vou estabelecer, eu vou dar, assim, esta formalização. É um documento de formalização da existência da constituição desta associação. Vou precisar também fazer com que este estatuto ele seja aprovado numa assembleia de constituição. Então, nós vamos chamar uma assembleia. O que é uma assembleia? Uma reunião ali dos associados, né, principalmente os associados fundadores daquela associação, e nesta assembleia, nesta reunião de associados, então nós vamos apresentar esse estatuto, fazer a leitura, discutir ali os artigos daquele estatuto. Nesta assembleia, que nós chamamos de Assembleia de Constituição, vai ser lavrada uma ata da fundação da associação. Então, essa ata vai trazer ali tudo que aconteceu naquela reunião, né? Então, foi feita a leitura do estatuto, a Assembleia, eu vou submeter à aprovação da Assembleia, a Assembleia aprovou, não aprovou, fez ressalvas, então eu vou descrever ali naquela ata, naquele documento, e aí vou formalizar então a fundação. Bom, nesta primeira assembleia, também é interessante eu já fazer eleição dos órgãos diretivos, dos órgãos de administração e fiscalização. Por que isso é importante? Porque eu preciso ter pessoas, né, que vão dirigir aquela associação. Então, quando eu for pensar na constituição da associação, na elaboração do estatuto, eu já tenho que verificar dentre aqueles associados ali, fundadores, quais são aqueles que terem o perfil ali para assumir esse cargo de direção dentro da associação ou então de conselheiro fiscal, né? Então, o que é importante também eu entender? Que essas pessoas que vão ser eleitas para esse cargo, porque isso vai ser feita uma eleição, ou seja, eu vou submeter os associados, então eu vou apresentar quais seriam os diretores, né, que a própria associação escolheu, e aí eu vou votar, que essas pessoas não tenham nenhum impedimento legal para exercer esse cargo, né? Que nós sabemos ali que são aqueles impedimentos
para assumir o cargo público. Então, né, não tem nenhum crime de falimentar, né, peculato, todas aquelas coisas que essas pessoas possam, então, efetivamente exercer ali esse cargo e serem eleitas. Qual que é a indicação que nós fazemos? Às vezes, e aí é importante a gente pensar no número de associados. Por quê? Porque eu tenho um número mínimo de associados. Não, se falam, se eu tiver 2 pessoas eu posso constituir uma associação, eu não tenho um número mínimo. Mas se eu for pensar na operação dessa associação, eu preciso considerar ali que eu vou precisar dividir as tarefas entre os associados, né? Então, assim, porque não é toda associação que é constituída que eu já consigo ali contratar empregados, né? Em geral, nós estamos ali ainda naquele momento ali, né, de iniciar a operação. Então, eu preciso considerar que eu preciso ter ali num cargo de direção, por exemplo, um presidente, um vice-presidente, seria ideal que eu tivesse também um secretário, um tesoureiro, então isso seria ali o mínimo, né? E aí, se eu não tiver todas essas pessoas, bom, eu vou eleger ali de acordo com o que eu conseguir, mas eu preciso ter em mente que seria necessário ter essas pessoas para fazer uma divisão de tarefas ali entre os associados. Fora isso, eu também tenho que fazer uma eleição de um conselho fiscal, né? Então, quais são as funções da diretoria e conselho fiscal? Diretoria, então, ela vai fazer um papel de executivo, né, dentro da associação. Então, tem o presidente que vai deliberar, vai representar a sociedade, né, o vice-presidente e junto com o secretário que ajuda nas deliberações. Então, eu tenho mais de uma pessoa ali para direcionar, estabelecer as diretrizes daquela associação, para pôr aquela associação para funcionar. E o Conselho Fiscal, ele fiscaliza essa atividade da diretoria, né? Por que isso é importante? Porque isso ajuda na sustentabilidade da associação, né? Porque eu tenho ali uma divisão de tarefas, então tenho quem executa, tenho quem fiscaliza. Isso, para fins de prestação de contas, é muito melhor para a associação que tenha todos esses membros ali exercendo esses papéis. Eu tenho uma prestação de contas mais transparente, eu tenho um controle da sustentabilidade, das atividades, porque em determinado momento, anualmente, eu vou prestar contas dessas atividades que foram executadas para os associados, né? Então, é importante que eu tenha todos esses membros ali dentro da associação. Bom, constituir, fiz a assembleia, fiz a ata, fiz o estatuto, tudo certo, elegi os órgãos de direção e fiscal. Agora, o que eu vou fazer? Bom, vou pegar toda essa documentação e vou fazer os registros, né? Então, onde que eu registro? Eu registro no cartório de pessoas jurídicas, ali da minha região. Vou levar toda essa documentação, né? A documentação também ali, né? De quem foi eleito, faço o registro. Depois do registro, qual que seria o próximo passo? Minimamente eu vou abrir lá o CNPJ, depois eu vou à prefeitura, né, alvará de funcionamento, toda essa documentação ali que é necessária. E aí também, se eu tenho alguma atividade muito específica, que eu dependo ali de uma autorização de algum órgão de classe, de alguma secretaria específica, também vou atrás disso. Geralmente, todo esse trâmite de registro da documentação é feita por um contador. E daí é importante, quando eu falo de sustentabilidade da associação, eu já ter em mente que minimamente eu vou precisar ter um contador para ajudar ali, né, fazer a contabilidade, fazer o registro da documentação. Sim. Então, esse é o mínimo ali, né, que a associação vai precisar. Depois disso, né, com tudo regulamentado, tudo certinho, ela vai botar ali a associação para funcionar. Então, assim, como não é uma empresa, né? Não é uma empresa, mas tem as suas obrigações a serem cumpridas. Por isso que o contador também é importante, porque ela vai ter as obrigações fiscais, contábeis, né? Que ela vai precisar cumprir aí durante as operações, durante a existência e a manutenção da associação. Você quer alguma pergunta? Eu preciso interromper. Não, sim, é bem complexo, né? Constituir uma associação não é tão simples assim, né? Mas acredito eu que manter também, né? Não é tão simples, tanto a abertura quanto o manter.
Exatamente, por isso que nós temos sempre que fazer esse planejamento, né, para entender se aquele tipo, né, se aquela pessoa jurídica vai realmente atender meu objetivo. Se eu estou pensando, quando eu estou fazendo o planejamento dessa associação, eu tenho que pensar nessa sustentabilidade. Então, como que eu vou constituir o patrimônio dessa associação? Então, como que eu vou manter as atividades da associação? Eu vou ter ali uma mensalidade que os associados vão pagar, uma taxa de administração, isso vai reverter para a operação. Nós sabemos também que ela pode receber doações também, né? Então, assim, eu preciso estabelecer antes até ou durante a elaboração ali do Estatuto Social como que essa associação vai se manter. Isso precisa ser pensado. Então, assim, então precisa ser tudo planejadinho, né? Porque senão... Precisa ser planejado. Então, a gente tem que pensar a associação, porque às vezes assim, mas a associação é sem fins lucrativos, não preciso pensar em muita coisa, eu só vou congregar as pessoas. Porque assim, eu posso ter associações que não estão formais, que não estão formalizadas, que elas existem de direito, existem de fato, né? Porque eu tenho um grupo ali que está ali unido e está exercendo uma atividade como associação, mas ela não existe de direito, porque ela não está formalizada. Então, para eu dar esse passo ali para a formalização, eu preciso pensar em tudo isso. E por que é importante a formalização? Para você poder participar dos editais, né? Para você poder ali, futuramente, ali, receber um título de organização social, ou eventualmente uma OCI, para você poder estabelecer essas parcerias também com o poder público. Então, é importante que você esteja formalizado, né? Sim, eu entendo que, às vezes, a formalização ela não acontece de plano, né? Então, às vezes, eu posso ter ali um ensaio, a gente fala de um incubar, né? De um momento ali de incubação daquela ideia, daquele projeto, né? Mas, num determinado momento, se eu quiser que ela seja sustentável, se eu quiser efetivamente ali participar e estender ali a minha relação com a administração, com os órgãos do poder público, eu vou precisar formalizar. Acho que a Nilza está falando do regimento interno, né? Que é importante. Sim, sim. Tá. O que é o regimento interno? O regimento interno é diferente do estatuto. Tá? Então, quais documentos eu tenho? Eu tenho o estatuto social, que vai trazer todas as regras, que vai trazer essa característica ali da associação, né, que é o nascimento, é o documento formal, né, de que ela existe. E tem os regimentos internos, tenho políticas, que eu posso estabelecer. O que é importante? No Estatuto Social, eu vou colocar ali o que a lei me exige. Então, a denominação, razão social. Vamos fazer um comparativo do Estatuto Social com um contrato social de empresa. Tá? Na associação é o Estatuto Social, numa empresa com finalidade lucrativa é um contrato social. Né? Então, no Estatuto, eu vou colocar o que é importante. Né? Também em geral, nós não recomendamos encher aquele estatuto com um monte de coisa. E no regimento interno, que é um outro documento, eu posso estabelecer outros regramentos de operação. Então, eu tenho a lei ali, vamos dizer assim, maior da associação, que é o estatuto, e aí, num regimento interno, que é um outro documento, eu vou estabelecer ali operação. Então, como que eu vou operacionalizar? Então, eu posso ter um regimento interno, por exemplo, que vai determinar, vai esmiuçar ali quais são as funções ali e responsabilidades da diretoria executiva. Posso ter um regimento interno que vai estabelecer claramente ali quais são as atribuições, responsabilidades, como o Conselho Fiscal vai funcionar. Posso ter um regimento interno, por exemplo, que vai determinar as operações da associação, como que ela vai acontecer. Então, por exemplo, eu tenho lá um regimento interno que estabelece como que eu vou fazer as contribuições. Né? Então, os associados, eles vão pagar uma taxa de administração, por exemplo. Né? Eu posso estabelecer isso através de um regimento interno ou até de uma política também. A política também pode trazer coisas gerais e eu ter outros documentos. Então, como que eu vou avaliar se o regimento interno é importante ou não? Eu tenho que avaliar como que está o grau
de maturidade daquela associação. Porque, às vezes, se ela acabou de nascer ali, né, se ela ainda não está ali operacional, se ela ainda está ali meio que acostumando com aquele regramento do estatuto, eu ficar enchendo ela de políticas não vai ajudá-la. Né? Então, assim, o que eu vou avaliar? A necessidade e a maturidade. Será que eu consigo lidar com, além do estatuto e tudo que a lei já me pede, eu consigo lidar com mais um documento? Então, eu acho que é bastante coisa, né? Que é bastante coisa. Então, eu avaliaria desta forma. Eu avaliaria desta forma. Né? Então, estou pronta, vou pôr aqui um regimento. Então, de acordo com o que ela vai desenvolvendo as operações, a gente vai sentindo essa necessidade de colocar ali um regimento interno ou até uma política, né? Como nós temos também. Sim, muito interessante. Roberta, no caso, assim, o Maurício pergunta se existe algum tipo de deveres que a associação precisa realizar. No caso, essa parte de deveres entraria mais no regimento ou no estatuto? Entre aspas, deveres, né? Se é a palavra deveres que se usa. Então, a associação, como outras empresas, como foi que eu falei, ela tem obrigações a cumprir. Tá, obrigações, tá. Então, ela tem obrigação fiscal, né? Então, manter ali a escrituração fiscal dela, a regularidade, fazer a contabilidade, né? Então, tudo isso tem algumas obrigações fiscais também para fazer, né? Embora ela tenha imunidade, mas, por exemplo, tem lá a declaração que ela tem que fazer, a Declaração Integrada de Informações Econômicas Fiscais, a RAIS, então tem algumas obrigações fiscais e contábeis que ela tem que fazer. Não sei se foi essa a pergunta do Maurício. Tá? Sim. Mas ela tem que fazer. Tá. E esse estatuto social ou até o contrato social, ele tem uma validade, precisa ser renovado num determinado tempo, ou só quando tem alguma alteração de pessoas, de parceiros ali, no caso, de membros, né, da associação? Não, o estatuto, ele não é um prazo indeterminado. Eu posso fazer alterações nele, né, então dependendo... se eu vou mudar alguma atividade, enfim, ou vou ter mais órgãos ali, então, eu comecei com diretoria e conselho fiscal, agora eu vou estabelecer alguns conselhos aqui, por exemplo, né, se isso já não estiver ali de maneira geral no estatuto, então eu vou fazer essa alteração, posso fazer essa alteração, né? Mas ele vale por prazo indeterminado. Enquanto existir ali a associação, vale o estatuto. Se eu nunca fizer alteração nele, nenhuma atualização, às vezes eu não quero fazer porque eu não mudei nada, mas às vezes vem ali uma nova legislação e eu preciso alterar algum item do estatuto, aí eu vou fazer ali, chamar uma assembleia para fazer a alteração daquele estatuto. Tá. E, assim, esclareça um pouquinho mais qual que é a atribuição de cada pessoa, né, da diretoria, do conselho fiscal, do presidente, no caso, dentro em geral, de uma associação, né? Em geral, eu posso estabelecer essas atribuições dentro do meu estatuto de maneira geral, tá? Então, assim, o presidente, ele tem ali como regra representar a sociedade. Então, por exemplo, ele é a pessoa, né? Se o estatuto não determinar diferente, geralmente é ele que convoca as assembleias, é ele geralmente que assina ali os documentos da associação, os contratos, enfim. O vice-presidente, além de substituir o presidente, ele também pode ter outras atribuições. Então, por exemplo, eu posso estabelecer, e aí também eu preciso de uma maturidade, eu posso estabelecer também regras de competência, sabe? Então, por exemplo, eu tenho aqui, o vice-presidente, ele pode assinar documentos até tal valor, por exemplo, né? E a função dele é também subsidiar o presidente e substituí-lo nas suas ausências ou impedimentos. Então, se o presidente estiver ausente, né, ou tiver algum impedimento de exercer o cargo por um determinado tempo, é o vice-presidente que assume a cadeira do presidente. O secretário, geralmente, ele lavra as atas ali das assembleias, né, e aí pode ter outras atribuições, vai zelar pelo patrimônio documental,
Eu vou estabelecendo isso. E o tesoureiro, ele cuida ali da arrecadação das receitas da associação. Então, ele que faz esse controle, efetua o pagamento, né? Faz a manutenção ali dos livros contábeis. Isso dentro de uma estrutura bem enxuta ali de diretoria. Tá? Mas tudo isso eu estabeleço já ali no Estatuto Social, que é o documento que é importante, né? Já distribuir ali as obrigações dessa as funções, né? As funções dessa diretoria. Muito legal. Vamos ver se alguém perguntou mais alguma coisa. Alguém do chat tem mais alguma questão? A Nilza fez 2 perguntas, eu não peguei a primeira. Peraí, vamos lá. Deixa eu ver aqui, nesse processo de advogado fundamental, aí ela coloca assim, conta bancária também faz parte do processo de constituição. De constituição? Uma pergunta, né? O advogado é importante, sim, porque ele precisa assinar o estatuto social. Então, é importante ter essa orientação, sim, para fazer ali um estatuto social mais customizado para a necessidade daquela associação, né? E, então, isso é realmente importante. A conta bancária, eu vou abrir a conta bancária depois que eu já fiz ali os meus registros, né? Já fiz o registro ali do estatuto, da ata de fundação, então já constituí documentalmente, já tenho o registro, já tenho o CNPJ, aí sim eu vou abrir a conta bancária. Ela não é parte da Constituição, mas ela é parte da operação, porque sem conta bancária a gente não operacionaliza nada. Não vai, então, de mão, né, com os documentos já registrados, aí eu vou e abro a conta bancária. É importante ter, né, para a gente deixar ali, né? E aí, isso que ela falou é uma coisa importante, porque não importa o tamanho que a sua associação seja, né? Eu preciso separar o que é da associação. Então, às vezes, assim, vou colocar aqui o dinheiro na conta do presidente. Não! De jeito nenhum, não vamos fazer essa confusão patrimonial. Vamos abrir a conta da pessoa jurídica, vamos colocar tudo que é ali da pessoa jurídica ali, fazer, né, a contabilidade correta, os registros corretos, isso é fundamental. Porque chega num determinado momento que você quer, por exemplo, requerer uma certificação, requerer ali um título de organização da sociedade civil, quero fazer parceria. Eu tenho ali as leis específicas que determinam uma série de obrigações. E dentro dessa série de obrigações, esse registro das operações de maneira correta. Então, eu preciso ter a contabilidade correta, eu preciso ter tudo separado corretamente. Senão, às vezes, eu posso perder uma oportunidade de estabelecer uma parceria com o poder público ou de requerer um título, né, de organização civil ou até de um MOCIP por conta ali de uma confusão patrimonial que aconteceu num determinado momento, né, e aí eu vou perder uma grande oportunidade de estabelecer ali uma parceria ou ter uma titulação. Então, desde o começo, constituiu, abre a conta da pessoa jurídica e não mistura patrimônio nem operação. Com o pessoal, né? Com as coisas pessoais. Não importa se sua associação é pequena, não mistura. Não é recomendável. Uma hora você vai precisar prestar contas e aí isso vai ficar complicado. Até o Maurício comenta aqui que é interessante organizar em Excel. Ajuda aí muito, né? Essa parte financeira, né? Da associação, enfim, seja de estatuto ou contratos, né? Parte de contrato, independente da associação, é interessante, né? A Roberta mesmo, né? Tá falando, tá orientando que é importante ter essa organização. Na verdade é isso, né? Para que depois não tenha consequências. E dentro dessa organização, vou ter uma planilha de controles financeiros, por mais simples que seja, eu vou registrar entrada, saída, paguei o quê, paguei para quem, guardar todos os recibos, notas fiscais, eu recebi uma doação, emiti um recibo ali, né, que recebi aquela doação, eu vou guardar esse documento, né, então, eu recebi tantos bens de doação, eu vou relacionar o que entrou de doação, porque tudo isso vai precisar ser contabilizado depois. Então, eu tenho que ter esses controles desde o início. Às vezes, não tenho condição.
Então, mas aí o tesoureiro está lá. Por isso que é importante ter mais pessoas. Para você poder ter essa ajuda ali na manutenção daquela associação, né? Na sobrevivência daquela associação. O mínimo, né? O mínimo necessário para conseguir ali atingir o seu objetivo. Né? Sim, e para funcionalidade, né? Que é muito importante, porque senão não tem funcionalidade, não tem a parte de sustentabilidade da associação, né? Isso é muito importante. Exato, por isso que é uma responsabilidade muito grande constituir uma associação, não é qualquer coisa. Não. Precisa ser é muito complexo. Sim. E quando você vai avaliar essa necessidade de constituir uma associação, é importante também, antes de você, porque às vezes você tem a ideia, mas você não tem esse preparo, né? Sim. Então, assim, vamos avaliar também, será que não tem uma associação ali no entorno já? Será que não é melhor eu me associar àquela associação ao invés de constituir uma nova? Né? Então, eu também preciso fazer essa avaliação. Porque, às vezes, é melhor eu fortalecer uma associação que já existe, que já atende aquele objetivo, do que eu criar uma nova. Né? Porque a ideia... Que dá mais trabalho, né, na verdade. A ideia não é associar, não é o associativismo. Então, às vezes, nesse momento que você está pensando ali em constituir uma associação, de acordo com essa necessidade que você está avaliando, vale essa busca também ali, sabe? Será que não tem ali uma associação que já está ali, né, desenvolvendo aquela atividade? Por que não fortalecer essa associação, ao invés de constituir uma nova? Né? Sim, então, é legal você fazer esse apontamento, né? Bem legal mesmo. Sim, bem legal. Vamos ver se o pessoal tem mais alguma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta no chat? Não sei como estamos de tempo, você me diz. No caso, temos ainda uns 10 minutinhos, né? Uns 10 minutinhos dá pra gente aguardar se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Senão a gente faz as considerações finais, né? E se a Roberta tiver mais alguma coisa que é interessante trazer, né? É legal, né? Dividir esse conhecimento com a gente aí, porque até eu mesma não imaginava que era todo esse trâmite, né? Trabalhoso e não tem nem como realizar isso sozinho, né? É pertinente ter um advogado, né? Foi como você falou, já pensar antes de constituir, né, a associação, pensar antes em tudo, né? No objetivo, o que realmente eu quero alcançar com essa associação, né? As funções de cada um conforme seu perfil, né? Exato. Então, é bem legal mesmo. Nem eu imaginava que era tão complexo assim, né? E burocrático, vamos dizer assim, né? E olha que nós estamos falando só de Constituição. Só de Constituição. Nós nem entramos na operação. Nós fomos até o pré-operacional. Foi só o nascimento mesmo da associação, né? Foi só o nascimento. Não tem, Maurício, não tem. Não tem nada estabelecido nesse sentido, tá bom? Com relação ao número ali. Eu posso constituir... A gente recomenda pelo menos com 10, né? Vamos contar se eu tenho ali diretoria, enfim, né? Mas não tem, não, um número. Realmente, complemento da oficina de projetos, sim. Que bom, que bom. Foi bem legal o curso de projetos que o Juntos realizou, né, no dia 19, e algumas questões também que a gente trouxe, né, foi o que a gente percebeu ali durante o curso, né, e vamos lá, mais alguém? Tem mais alguma coisa, Roberta, que você queira pontuar em relação? Bom, eu acho que, para fechar tudo que eu falei, o que é bem importante, né? Então, vincular esse propósito, né? Verificar realmente se através da associação é possível atingir esse objetivo. Se eu tenho alguma intenção de desenvolvimento se eu tenho alguma intenção ali de ter uma atividade econômica, né? Então talvez não seja associação o seu modelo, talvez você possa eu quero inserir essas pessoas no mercado, quero que elas exerçam atividade dentro do mercado. Talvez a cooperativa seja uma pessoa jurídica ali melhor, né? Mais ideal, melhor, né?
mais ideal. Então, esse estudo é importante fazer. Uma vez que eu faço associação, eu preciso ter clareza também que eu preciso ter uma gestão transparente. Eu preciso ter comunicação com os associados, são os associados ali que, na verdade, vão ali ajudar no crescimento, no desenvolvimento daquela associação. Então, tem que ter uma comunicação com esses, clara e transparente com os associados. É importante que todo mundo entenda o seu papel dentro da associação. Então, às vezes, vou constituir a associação, assina aqui o estatuto, está constituído. Não. Vamos fazer... Seria bom se fosse assim, né? É raro, mas acontece com frequência, viu? Nossa! Então, assim, vamos efetivamente chamar essa assembleia, né? Vamos entender, explicar o papel de cada um dentro daquela associação, as responsabilidades de cada um naquela associação, né? Para poder atingir esse objetivo, ter uma gestão transparente, né? Fazer a prestação de contas que tem que fazer as assembleias, por mais simples que seja, envolver esses associados. E as assembleias são importantes para a prestação de contas, para o estabelecimento de diretrizes. Então, tudo isso, fazer realmente funcionar efetivamente a associação, sabe? Isso é muito importante. Sim. É isso que garante o sucesso do empreendimento. É isso que garante ali que aquela associação, ela efetivamente, ela vai ter ali uma longevidade. Então, eu creio que desta forma, né, com o envolvimento de todos ali naquele propósito, tem muita chance de dar certo. É algo que é bom, é necessário. O Estado não atende todas as necessidades. Muitas vezes ele não está naquela comunidade, ele nem chegou lá. Então, é extremamente importante, sim, a existência das associações e o papel que elas desenvolvem para o desenvolvimento das comunidades. Sim, porque é um braço do Estado, né? Realmente é um braço do Estado que está na política de chão ali do território, né? Que conhece bem a comunidade que está atuando, né? E é bem interessante porque tudo isso que você trouxe mostra que é a estruturação, que uma estruturação bem feita e bem clara não tem como não dar certo a associação, né? A menos que as pessoas envolvidas não estejam no mesmo objetivo, que é o principal de tudo, né? Exatamente. Legal. Você falou tudo. É o básico. É trabalhoso, porém é a estrutura, né? O que vai manter a associação, né? E o que vem depois é a consequência daquela estrutura bem realizada, bem feita, né? Bom, pessoal, o tempo aqui, né? Já tá, porque o Instagram cai, né? Depois de um tempo aí de 1 hora, acho que é isso. Então, vamos para as palavras finais, né? Da nossa live. Roberta, você quer deixar alguma orientação final aí para o pessoal? Né? Bom, quem tiver dúvidas, podem encaminhar para o Juntos. A minha voz já foi embora, né? Faz parte. A minha também começa a baixar, reduzir, né? O volume. Podem encaminhar as dúvidas para o Juntos. Nós vamos responder na medida do possível. Nós estamos à disposição também das associações, aí dos parceiros do Juntos, né? No que for necessário, para trocar informações, para bater papo, enfim, para orientá-los. Eu desejo muito sucesso para o projeto do Juntos, um projeto que eu sou muito fã, e também desejo boa sorte aí para as associações, né, que estão fazendo as formações com os Juntos. Sim. E vamos juntos, né? Vamos desenvolver. Vamos juntos. Vamos crescer, vamos desenvolver, porque a sociedade precisa de mais iniciativas como essas. Sim. Iniciativas sérias, comprometidas com as comunidades. Eu falo muito de comunidade porque eu preciso estar envolvida com a comunidade, é onde as necessidades estão, né? E nada e nem ninguém melhor do que um integrante da própria comunidade
para saber as suas necessidades e propor as soluções que são necessárias. Então, eu acredito muito no associativismo, sou muito fã do movimento e torço aí para que nós consigamos aí crescer esse movimento aí Brasil afora e fomentar esse desenvolvimento. É tão importante. Com certeza para que haja realmente a tal da transformação social, né? Porque Exatamente. É muito teoria, mas a prática ainda está engatinhando, né? Infelizmente, mas estamos aí, né? Em prol disso. Por isso que o Juntos em Rede está aí na ativa, atuante, né? E trazendo conhecimento para o pessoal, né? E maravilhosa a sua fala, tá? Maravilhosa mesmo essa parte final, né? Que você pontuou. E para finalizar, pessoal, bom, vamos fazer primeiro aqui uma carinha de Face Superstar, que eu chamo para colocar de capa, né? Na nossa live. Ficou ótimo. Nossa Face Superstar, né? Nossa Face Superstar. E também, só para finalizar, porque a gente já está chegando no finalzinho aqui, né? Da nossa live. Eu gostaria só de compartilhar e fazer uma reflexão final, né? Bom, pessoal, essa é a minha primeira live, né? Porque tudo que é primeira a gente fica meio apreensivo, faz parte, mas o que eu quero trazer de reflexão é que o que você faz, o que você realiza, o que você quem você não precisa fazer sentido para ninguém, mas precisa fazer sentido para você, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas, né, estão querendo abrir uma associação, estão querendo fazer mais pelo social, né, ou tem algum sonho e infelizmente se limitam por conta de medos ou por inseguranças, né? E assim, o que eu tenho a falar, não se travem diante dos medos, das inseguranças, ou das pessoas que falam, olha, isso não vai dar certo, né? Então, nesse sentido, hoje eu estou fazendo a minha primeira live, né? Estou superando um desafio, né? Porque na verdade é isso. E o que eu tenho que falar o que não te desafia não te transforma. Né? Então, esse momento aqui está me transformando. De alguma maneira está me transformando, isso eu tenho certeza. Então, eu agradeço, Roberta, né, por ter aceitado esse convite do Juntos, nossa parceira. Agradeço a todos que participaram, né, a todos do chat que participaram, né, gratidão pelas perguntas e gratidão, Roberta. Né, desejo uma boa noite para todos, para a Roberta também, né? E agradeço, pessoal. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, Roberta. Você foi muito bem pela sua primeira, não parecia. Ai, gratidão. Tá? Você está nos enganando. Tá pronto? Não estou. Não estou. Na verdade, eu estou descobrindo que assim, tenho uma habilidade para comunicação, mas estou renascendo, vamos dizer assim, né, para comunicação. Tá bom, mas eu agradeço o seu elogio, já é uma motivação, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do chat, boa noite.